Dia 2 de abril, 4, terça-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar este nosso estudo de hoje. O quadro branco ele está sendo carregado, já já você vai visualizar ele aí na tela. Enquanto isso, eu vou organizar aqui as ferramentas. O estudo de hoje é o estudo de número 29. Vamos colocar aqui essa classificação, aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra aqui. Hoje é o estudo número 29. 29 em inglês, a gente vai escrever primeiro a palavra 20, que é 20, depois a palavra 9, que é 9. Então, junto comigo. 29. 29. Mês que nós estamos, começamos o mês de abril. April. Repete comigo, como é abril? April. April. E hoje é o dia segundo. Segundo. Depois do número 2, a gente vai ter o ND, identificando que é o número segundo e que não é número 2. E depois o ano de 2024, repete comigo, 2024. 2024. 2024. O dia de hoje, terça-feira, Tuesday. Tuesday. O número 2 e o número segundo, para a gente poder fazer uma comparação da diferença entre o número cardinal e ordinal. Número 2, número 2, TWO. Número segundo é second. Second, observa, finalizando com ND no final. Esse mesmo ND que está aqui do lado da palavra, do lado do número 02. Vamos colocar aqui como está o clima no dia de hoje. Como é que é o clima? O tempo, the weather. The weather is, nesse momento, cloudy. The weather is cloudy. E embaixo a estação. The season is fall. Ou então, autumn. The season is fall. Ou então, autumn. Essa mesma frase que a gente acabou de criar, a gente pode transformar ela na forma contraction. Você lembra disso? É onde a gente vai juntar o verbo is com a palavra weather. Então, a frase ficará the weathers. The weathers. The weathers. Mesma coisa aqui embaixo. A gente pode fazer com o season, certo? A gente pode juntar o season com a palavra is, certo? Esses dois aqui, olha só. The seasons. The seasons. Então, o clima está nublado. The weather's cloudy. A estação é outono. The seasons fall. Ou então, autumn, que também é outono. A gente pode utilizar uma das duas para expressar a palavra outono. Muito bem, vamos para a nossa próxima página e dar continuidade nos nossos estudos. Nós, no último estudo, a gente parou criando a negativa dos verbos, né? A gente parou no verbo go, agora a gente vai para o verbo ensinar. Então, a gente vai colocar aqui os pronomes, mais uma vez, certo? Pronome eu, I, você, you, ele, he, ela, she. Ele ou ela quando não é um ser humano, é o it. Nós, é o we. Vocês é o you e elas e eles é o they. Aí, logo depois disso, a gente vai conjugar quem aqui? O verbo consertar, que é o verbo fix em inglês. A gente já estudou anteriormente. Então, vamos colocar o verbo fix aqui para cada um dos pronomes. A gente quer falar eu conserto é I fix. Você conserta é you fix. Tem que ser todo mundo verde. Deixa eu alterar aqui a cor aqui. Depois o ele conserta é fix, mas tem uma ES no final. Mesma coisa o she é fix, mas tem uma ES no final. O it é o fix, mas tem uma ES no final. Lembre-se,
Quando é ele e ela, ou ele e ela, quando não é um ser humano, o verbo ele ganha um detalhezinho ali no final, certo? Nós consertamos é we fix, vocês consertam é you fix, e elas ou eles consertam é they fix. Então, vamos transformar aqui na cor de verbo, na cor verde, e esse detalhe aqui no final eu vou dar um destaque aqui na cor laranja, para você lembrar que quando é afirmativa, opa, mudou todo mundo, não é todo mundo que eu quero. Quero só o ES. Quando é afirmativo, existe essa pequena alteração. Poderia ser todo mundo igual, né? Que seria entendível, mas a língua inglesa faz essa alteração. Agora você quer fazer a negativa. Vamos lá, vamos lembrar como é que faz negativa em inglês. Vamos falar aqui, ó. Eu não conserto. Então, primeiro a gente vai colocar aqui os pronomes, depois a gente vai copiar aqui os verbos e vamos colocar aqui do lado. Então, você quer falar que eu não conserto. Você já sabe que vai ter que entrar um not aí, não é verdade? Vamos colocar um not, então. Mesma coisa para os outros. A gente tem que colocar o not para negar, né? Eu não, você não, ele não, ela não, nós não, vocês não, e elas e eles não. Então, a gente colocou aqui um not para cada um desses pronomes. Certo? Muito bem. Deixa eu alterar aqui. Ah, muito bem, agora ficou melhor. O not está aqui, para cada um dos pronomes. E aí agora, está pronta a negativa em inglês? É assim que eu faço a negativa, você lembra? Eu conserto é I fix, eu não conserto é I not fix? Tá faltando uma coisa aqui, não tá não? Tá faltando, na verdade, 2 detalhes para realmente estar correto a negativa em inglês. Muito bem, como a gente já estudou anteriormente, não é só colocar o not. A gente tem que colocar aqui o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar do presente? Depende do pronome. Se é o I, é o do. Vamos alterar aqui a cor dele. Do. E se for o you, também é o do. Se for o he, não é do, é does. Se for o she, mesma coisa, é does. Se for o it, mesma coisa, é does. Se for o we, é do. O you é o do e o they é o do. Para cada um desses pronomes, você vai ter que adicionar aqui o verbo auxiliar. O que é verbo auxiliar mesmo? Ele indica se é presente, se é passado ou se é futuro. O do e o does, eles indicam que essas frases aqui estão no presente. Se fosse futuro, a gente vai utilizar um outro verbo auxiliar. No lugar do do e do does aqui, vai estar o will. Se for passado simples, em vez do do e do does, vai estar o did. A gente vai observar isso depois nas outras construções. Então, muito bem. Então, eu conserto é I fix. Eu não conserto é I do not fix. Você conserta é you fix. Você não conserta, you do not fix. Ele conserta, he fixes. Ele não conserta, he does not. E a gente vai tirar o ES aqui no final. Ela conserta, she fixes. Ela não conserta, she does not fix. Vamos tirar o ES aqui do final também. Ela ou ele conserta quando não é um ser humano. It fixes. Ela ou ele não conserta. It does not fixes. Vamos tirar o ES no final, vai ficar só fix. Nós consertamos é we fix. Nós não consertamos, we do not fix. Vocês consertam, you fix. Vocês não consertam, you do not fix. Eles consertam, elas consertam, they fix. Elas ou eles não consertam, they do not fix. Ou seja, o do e o does não tem tradução. É como se você fosse ler assim, ó. Eles não consertam. Vocês não consertam.
nós não consertamos. Mas então por que que tem o do e o does aqui, no meio dos dois aqui? Para indicar que essas frases estão no presente. Você vai entender isso melhor ao longo dos estudos, quando a gente fizer um comparativo com o futuro, com o passado, você vai entender isso aqui melhor, ok? Muito bem, então vamos seguir a sequência agora aqui, vamos falar com o verbo ensinar. Olha só, para você acostumar. Coloca aqui os pronomes e agora a gente vai colocar o verbo ensinar. Como que é o verbo ensinar? É o verbo teach. Lembra do verbo ensinar? Verbo teach. Inclusive, acho que eu vou trazer um pouquinho para cá essa galerinha, porque senão não vai caber o verbo teach de uma forma legal aí. E aí depois, agora, a gente vai escrever os outros pronomes aqui, né? Agora eu vou falar aqui, você ensina, mesma coisa. You teach. Ele ensina. Opa, saiu um fix aqui, não é? Não saiu um fix. É só o teach. Ele ensina é o teach, mas tem uma ES no final. Lembra? Vamos fazer agora o she. Ela ensina. Mesma história, né? Vai ter ali o she e vai ter o teaches. O ela ou ele, quando não é um ser humano, it teaches. O nós é o teach. Vocês é o teach, elas ou eles é o teach. Eu ensino. Ah, vamos pular mais uma linha para ficar mais separado aqui, tá muito grudado. Então eu ensino, I teach. Você ensina, you teach. Ele ensina, afirmativo, lembra, tem um detalhe aqui no final, né? Ganhou uma ES. Mesma coisa aqui, quando é o ela, também ganhou uma ES. Ou no it também ganha uma ES, certo? O he, o she e o it tem um detalhezinho na afirmativa. Vai fazer agora a negativa. O que você vai fazer? Vamos replicar aqui esses pronomes aqui e colocar ele lá embaixo. Lembrando a você que está aqui agora conectado, estudando, aprendendo inglês através dessas aulas explicativas. Você também pode estudar comigo através de aulas particulares, tirar todas as suas dúvidas e desenvolver a sua habilidade de falar inglês ainda mais rápido, buscando os objetivos que você quer alcançar. Para isso, entre em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição deste vídeo. E comece hoje mesmo a realizar aulas de inglês particulares. Muito bem, vamos continuar aqui então com as aulas explicativas. Você vai negar agora aqui, ó, eu não ensino. Você já sabe, tem que ter um não para ser negativo. Então a gente vai descer lá e vai colocar um não. Todo mundo aqui ganhou um não. Certo? Tem que dar mais um espaço aqui, porque não ficou legal. Mais um. Pronto. E agora o verbo é o ensinar. Então o ensinar é o teach. Certo? Vamos colocar lá o teach. Vamos aqui embaixo do fix, vamos dar um enter, 2 enter, e vou colocar aqui o teach para todos. E aí, é só isso? Eu vou falar eu não ensino, é I not teach. Não, certo? Você não ensina, you not teach. Não, não é só isso. Eu preciso colocar o do e o does, assim como eu fiz ali em cima. Então eu venho aqui e coloco o do e does. Lembre-se, o do e o does não tem tradução. Você vai ler assim, ó, eu não ensino. I not teach. Eu não ensino. Mas tem que ser I do not teach. You do not teach. E aí, quando chegar aqui no he does not, vamos tirar esse ES no final aqui. Ó. Mesma coisa aqui no she, tira o ES. E mesma coisa aqui no it, tira o ES. Lembre-se, o verbo conjugado, que é onde ele tem essa ES, onde tem essa transformação, ele só é assim na afirmativa. Ele não é assim na negativa, ele não é assim na pergunta, é só na afirmativa. Esse realmente é um detalhe. E quando a gente está começando a aprender a língua inglesa, isso dificulta, é claro, o aprendizado. Que é diferente. Imagina, como eu falo afirmando é de uma forma, como é a pergunta, o verbo é de outra forma. Como é a negativa, o verbo é de outra forma. Esse detalhe, até que a nossa mente acostuma a processar a ideia dessa forma, dificulta, é claro. Mas depois que isso entrou na cabeça, que você já entendeu isso,
Não tem mais dificuldade. Como que isso vai acontecer? Através da repetibilidade. É você observar o contexto, repetir o contexto. Observar o contexto, repetir o contexto. Observar o contexto, repetir o contexto. E repete, e repete, e repete. A mente vai acostumar. Não tem segredo aprender a falar inglês. É você entender e repetir. Entender e repetir. Repetir quanto? Até a sua mente acostumar. Vamos lá, vamos fazer a negativa agora do verbo lavar. É o lavar, o próximo, né? Vamos falar aqui, ó. Vamos lá. Copiar os pronomes. Vou pular aqui 2 linhas e os pronomes estão aí. Agora o verbo lavar. Como é que é o lavar em inglês? Lindas e lindos, é o verbo wash. E aí você vai colocar aqui o verbo lavar para cada um desses pronomes. Né? Então, eu lavo, I wash. Você lava, you wash. Ele lava. O que vai acontecer? Lembre-se, vai entrar uma ES aqui. Mesma coisa aqui no próximo, né? No it, vai entrar uma ES aqui. Mesma coisa no she, vai entrar uma ES. Certo? Vamos colocar aqui o detalhe da ES aqui. No afirmativo, o verbo sofre essa pequena alteração. Já na negativa, a gente vai ter que mandar essa ES embora. Não necessita dela. Ok? Muito bem, então. Agora a gente vai fazer a negativa. Vamos negar. Vamos falar que eu não lavo. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos vir aqui em cima e vamos copiar esses pronomes para colocar aqui do lado no nosso quadro comparativo. Eu venho aqui, vou dar uma copiada aqui, ó. Uma linha, 2 linhas e... copiou. Beleza. Agora a gente vai colocar o não, né? Para negar, a gente tem que ter o não. Vamos falar eu não, você não, ela não, nós não. A gente colocou aqui o não. E o verbo? O verbo é o lavar, que a gente está utilizando nesse momento. Então a gente vem aqui, ó, vou copiar o verbo que já foi estruturado aqui do lado e vou colocar aqui o lavar. Olha lá, beleza, né? Agora eu quero falar assim, eu não lavo. Não é só I not wash. Você não lava. You not wash. Tem que ter quem aqui? Tem que ter o do e o does. O do e o does não tem tradução. Ele está aqui indicando que essas frases estão no presente simples. Então, eu não lavo. I do not wash. Você não lava. You do not wash. Ele não lava. He does not wash. Vamos tirar o ES daqui, lembra? Vamos embora. O ES daqui sai fora. O ES daqui sai fora. E esse ES aqui sai fora. O ES só vai aparecer na afirmativa, quando a gente está fazendo frase no presente. Não na negativa. Então, você pode até ler assim, ó. Eu não lavo. Mas o do tem que estar na frase. Em inglês, é assim que é a estrutura. Eles não lavam. They do not wash. They do not wash. Eles não lavam. O que o do está fazendo aqui? Não traduz ele. Ele só está indicando que está no presente. Certo? E o it, professor? Toda aula eu gosto de dar uma lembrada aí no it, para sua mente acostumar com isso. Por quê? Porque na língua portuguesa não existe o it como pronome. Para nós é igual. Se você fala assim que ela lava, por exemplo, ela, uma pessoa, ela lava. E se você fala ela lava, se referenciando a uma máquina, por exemplo, que essa máquina aqui, ela lava louças, ela lava roupas. O ela no português é igual. Agora, no inglês, ela lava, se você vai falar assim, nossa, essa máquina aqui, ela lava muito bem. O ela, para a máquina, você vai ter que usar o it. O it, a tradução é ela. Então, ela, it, ela lava, it washes. Você não vai falar she, se você estiver falando de uma máquina. Você não vai falar she washes. Se você está falando she, você está falando de uma pessoa. Se você fala o it, tradução é ela, mas você está falando de algo que não é uma pessoa. Então, no português, não existe esse pronome. Para nós é igual. Ela, ele. Em inglês, não. Ele, uma pessoa, é o he. Ela, uma pessoa, é o she. Agora, se não é uma pessoa, a gente está falando de ele, o carro, é it. Ela, a máquina, é it. Ela, a mesa, é it.
Ele, o gato, o cachorro, é o it. Entendeu a diferença do uso entre he, she, it? Muito bem. Nós estamos aqui nesse momento criando frases no presente. E no presente, como a gente já observou, tem essa alteração no he, no she e no it. Mas, assim que chega o verbo auxiliar, o verbo não está mais conjugado. Por isso que a gente remove ele aqui. A gente vai continuar praticando a negativa dos verbos que a gente já estudou. Tá faltando quais verbos aqui? Os próximos verbos. Se você já memorizou a sequência, o próximo verbo é o pass, né? Aqui hoje foi o fix, o teach e o wash. Falta o verbo pass, play e study. Faltam só 3 para a gente terminar a sequência da negativa. E depois a gente vai treinar a negativa contraction. Vamos colocar um do lado do outro e observar essa forma de se falar em inglês, que é o contraction. Eu vou salvar esse material aqui em PDF e eu também vou salvar esse material em formato de imagem PNG. E esse material, mais o link dessa aula, para você assistir ela de novo quando você quiser, estará disponível lá no nosso grupo do Telegram. Se você deseja fazer parte do grupo de estudos da língua inglesa do Telegram, você pode deixar um comentário aqui neste vídeo ou entrar em contato através do número de telefone que fica na descrição desse vídeo e assim você vai ser adicionado a esse grupo de forma gratuita para você ter acesso a esse material e aos links que já foram gerados das aulas anteriores. De outra forma, você também pode acessar o nosso canal no YouTube e lá tem todas as aulas que já passaram anteriormente, né? Nós estamos hoje na aula 29, certo? É isso mesmo? 29. Ou seja, você que está chegando agora, tem 28 estudos anteriores para você ir lá estudar, aprender e conseguir estar entendendo muito bem o que está se passando nessa aula atual. Foi um prazer, como sempre, estar aqui conectado com vocês, estudando mais sobre a língua inglesa. Eu desejo uma ótima terça-feira e a gente se vê aqui amanhã novamente. I wish you all a beautiful afternoon and see everybody here again tomorrow. Bye bye. Have you a good time.